nem tanto para a calma do mar, nem tanto para a agitação da terra. O vídeo de hoje é sobre equilíbrio. Existe uma coisa muito estranha acontecendo dentro da perfumaria na internet. Pessoas que antes compravam dezenas, às vezes centenas de perfumes, faziam questão de mostrar coleções enormes, falavam sobre o lançamento o tempo inteiro e agora surgem praticamente como versões opostas de si mesmas. E não apenas mudaram seus hábitos, como começaram a demonizar coleções, criticar colecionadores, associar perfumes ao vazio espiritual, ao pecado, à futilidade, ao afastamento de Deus. E eu fiquei pensando, será que o problema era realmente perfume? Porque uma coisa é alguém perceber, isso não está me fazendo bem. Outra coisa completamente diferente é transformar uma experiência individual em uma sentença coletiva. A internet tem fascínio por esse tipo de coisa, não gosta muito de equilíbrio. Equilíbrio não traz engajamento. O algoritmo prefere histórias dramáticas. Redenção, culpa, transformação radical. Antes era, olha minha coleção de 300 perfumes. Depois, me libertei disso tudo. E as pessoas assistem como se fosse um arco espiritual, quase que uma redenção pública. Mas talvez exista uma pergunta mais profunda do que o que exatamente estavam buscando através do consumo. Porque perfume muitas vezes não é só perfume, é identidade, é pertencimento, conforto emocional, recompensa, fuga, é construção de imagem, é uma tentativa silenciosa de preencher ausências. E quando alguém percebe que exagerou, às vezes o objeto vira o vilão da história. Mas talvez o perfume nunca tenha sido o verdadeiro problema. Talvez o excesso fosse sintoma, não causa. E eu acho perigoso quando começa essa ideia de superioridade moral, como se agora quem possui poucos perfumes fosse automaticamente mais evoluído, mais consciente, mais espiritualizado. Enquanto quem coleciona passa a ser visto quase como alguém perdido. Só que a realidade humana é muito mais complexa que isso. Tem gente com 5 perfumes completamente obcecada por consumo. Do outro lado, tem gente com a coleção de 200 perfumes vivendo aquilo de uma forma saudável, organizada e consciente. Número sozinho não conta história. E eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse vídeo não é uma defesa do consumismo desenfreado, mas também não é um ataque ao minimalismo. Até porque o minimalismo também pode virar performance. Pode virar estética, personagem, virar imagem pública ou até mesmo superioridade disfarçada de desapego. Às vezes tudo é ego, e a pessoa que faz o desapego só está mudando a roupa desse ego. Antes o ego dizia, olhem tudo que eu tenho. Depois ele diz, olha como eu sou desapegado. E a internet aplaude os dois. Talvez o verdadeiro equilíbrio esteja em conseguir olhar para qualquer coleção e entender que objetos carregam memórias, afetos, momentos difíceis, sonhos, expressões pessoais. Perfume é arte. É memória líquida, é emoção engarrafada, e não deveria existir culpa automática em gostar disso. O problema começa quando qualquer coisa, perfume, religião, consumo, minimalismo, vira compensação emocional consciente. Aí a relação adoece de vez, mas transformar uma dor pessoal em doutrina coletiva também pode ser uma forma de extremismo. E talvez a gente esteja vivendo uma era onde as pessoas não sabem simplesmente ajustar, elas precisam abandonar completamente. Ou defender fanaticamente. Tudo vira guerra, tudo vira identidade, tudo vira moral, até perfume. O que é quase poético, né? E um pouco trágico também. Mas no fim, a pergunta certa a se fazer não é quantos perfumes uma pessoa tem, mas qual foi a relação que a pessoa construiu ou está construindo com aquilo. Ver e perceber o que faz sentido para cada um importa muito mais. Porque equilíbrio quase nunca faz barulho. Mas talvez seja justamente ele a parte mais madura da história. E talvez em um mundo onde as pessoas estão o tempo todo tentando provar alguma coisa, o verdadeiro luxo seja aprender a gostar sem sentir culpa. Onde você vai, menina? Calma lá, que ainda não acabou. Eu ainda quero pontuar algumas coisas sobre essa longa introdução. E eu quero começar falando dessa questão de por que pessoas ligadas à religião, né, geralmente
na religião cristã, sendo o segmento católico ou protestante, que a gente chama de evangélico, né? Por que esse fenômeno comportamental tem acontecido exatamente com pessoas que seguem, que têm esse tipo de fé, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu respeito muito, admiro muito, dou super apoio a quem tem aí a sua fé. Eu sei o quanto isso é importante, o quanto isso conforta, o quanto isso consola, mas acho também, e eu acho muito, muito, muito válido, essa questão de exatamente serem essas pessoas ligadas à fé que estão debandando do colecionismo de perfumes, né? Ou de cosméticos e outras coisas. Então, vamos dizer assim, da perfumaria como uma forma geral. Por que eu acho isso super válido e também super coerente? Porque a figura central do cristianismo é Jesus, né, gente? Eu posso falar isso assim com tenho muito lugar de fala, porque eu fui criada no catolicismo, sempre no cristianismo, né? No catolicismo bem de igreja interior, e eu passei mais de 20 anos na igreja evangélica, então assim, eu conheço muito bem a Bíblia, eu conheço muito bem quais são as doutrinas, quais são os costumes, quais as partes boas ou não boas disso. Hoje em dia, realmente, eu não sigo religião nenhuma, tenho a minha fé muito própria particular. Mas voltando aqui para o nosso assunto de perfumaria, eu espero que nenhuma pessoa tenha se ofendido com isso, tenha se sentido inferiorizada ou coisas do tipo, porque realmente não foi essa a intenção, tá? Pelo contrário, né? Como eu disse, eu vim aqui pontuar que eu acho muito bacana e muito coerente, porque, voltando aqui, a figura central do cristianismo é Jesus. E Jesus sempre pregou humildade, né? Então, Jesus tem tudo a ver com você viver com menos do básico, do essencial mesmo. Inclusive, é até estranho qualquer vertente que não venha disso, né? Qualquer figura religiosa que venha pregar a ostentação, o luxo, a prosperidade exagerada, adquirir bens e tal, é muito mais incoerente. Então, se uma pessoa, de repente, foi seduzida pela arte da perfumaria e aquilo parou de fazer sentido para ela e aquilo começou a ser ruim para ela, até mesmo espiritualmente, é muito válido, sim, que a pessoa tome essa decisão, sabe? Então, eu entendo completamente. E tem acontecido muito mesmo. Então, por isso que eu quis pontuar, eu que sempre falo muito nesse canal, não só sobre os perfumes em si, sobre o ato de colecionar, mas sobre o comportamento e o pensamento que cada um tem dentro disso. Então, foi por isso que eu trouxe aí essa questão, tá? Então, é isso. Realmente, também não quer dizer que a pessoa, né, estamos buscando o equilíbrio aqui, que a pessoa, porque ela é cristã, tem sua fé, também não pode ter a sua coleção. Aí vai de cada um com a sua intimidade, cada um com o seu pensamento e tudo mais. Mas que eu acho muito coerente que as pessoas dêem um clique assim e que se voltem mais para as coisas espirituais e menos para as coisas materiais, acho. Agora eu vou falar pra vocês de mim, do meu particular. Eu acho que pra mim, essa questão de colecionar perfumes, no ponto que eu cheguei, não tem mais volta. Sabe? Por quê? Porque eu já conheci muita coisa. Eu já me apaixonei por muita coisa. E eu quero, inclusive, mostrar alguns perfumes aqui da coleção que, assim, gente, eu simplesmente não me vejo vivendo sem eles. Tem uma importância histórica pra mim, tem uma importância sentimental pra mim. Antes disso, quero dizer uma coisa. Eu sei que também, fora essa parte espiritual, religiosa e tal, tem também uma outra questão que faz as pessoas olharem assim, falarem, meu Deus! Ou não, meu Deus, né? Falarem, sei lá o que as pessoas falam quando elas não falam, meu Deus. Enfim, as pessoas falam, meu Deus, por costume também, né? Meu Deus, quanta coisa. E aí começaram a se sentir sufocada, perderem espaço, serem prejudicadas financeiramente. Então, eu fui uma que fui prejudicada financeiramente, mas sinceramente, eu não me arrependo de um único frasco. Os que eu me arrependi, por eu não gostar e não usar, já se foram para mãos de quem vai ser muito mais feliz com eles, que eu também não ia ficar guardando coisas aqui que são desnecessárias para mim, né? Então, eu fui enxugando a minha coleção, no sentido de tirar dela o que não fazia mais sentido, né? E também no sentido de que eu tive, né? Pra quem não assistiu outros vídeos meus, tô sempre falando aqui, eu tive uma necessidade financeira enorme, gigante, eu tive que desfazer. Acabou sendo meio que dinheiro guardado, né? De certa forma. Eu tive que abrir mão de uma parte gigante da minha coleção de perfumes que eu amava, por questão financeira, tá? Teve isso daí também
Mas assim, dos que eu adquiri, dos que passaram pela minha vida, dos que eu me conheci, eu não me arrependo nem um pouco. Foi uma coisa muito boa pra mim, foi um gatinho querendo entrar pela janela. Foi uma coisa muito boa, foi uma coisa assim que me trouxe entretenimento, sim, mediante a questões psicológicas de ansiedade, me ajudou muito nisso, sabe? É uma coisa que me traz muito conforto. Assim como a religião traz conforto para os religiosos, a coleção, desculpa a comparação, vocês são religiosos, guardadas as devidas proporções, né? Cada caso é um caso. Mas assim, no meu caso, não desprezando a parte espiritual, mas é algo que me traz muito prazer, gente, me traz muito prazer. Então, assim, quando eu vou limpar meus frascos, eu vou mexer, quando eu sinto saudade daquele cheirinho que eu não uso muito tempo e ele tá ali, por exemplo, aí eu vou dando uns exemplos pra vocês. Eu não tenho como ficar. Devia fazer isso no outro vídeo, né? Mas eu vou fazer aqui rapidinho e depois eu posso fazer um outro vídeo detalhando mais. Mas eu não tenho como ficar, vou mostrar bem poucos, tá? Depois eu faço um outro vídeo mostrando porque realmente eu não tenho como ficar mais com nenhum, sem nenhum aqui. Minha coleção já tá enxuta, ninguém mais vai embora, entendeu? Haja o que hajar. Eu não tenho como ficar sem o cheiro do Machery. E eu não tô falando só de frasco. Ai, vamos sentir? Não tô falando só de frasco, só do Machery em si. Eu não tenho como ficar sem cheirinho de Machery. Cheirinho de Machery pode ser o Giovanna Baby, pode ser o Petit Lavande de Atitude da Avon, que são três, assim, que tem mais ou menos o mesmo cheiro. Então, assim, eu amo de paixão, me traz conforto. Sentir o cheirinho, assim, desses perfuminhos, assim, mais alavandados, mais infantis. Me dão um conforto, assim, me dão um sossego, então, assim, me fazem bem psicologicamente. Como eu vou abrir mão disso? Outro, que é pura nostalgia e lembrança, é o Petit Bisou. Na verdade, a minha nostalgia é do Lulu. O Lulu da Cacharel, que foi o perfume que eu ganhei quando eu tinha 16 anos. E assim, eu fui muito apaixonada pelo Lulu, muito, mas assim, ele tá muito caro. Eu até gostaria de ter um de 30 ml e tal, pra guardar como lembrança, como coleção mesmo. Porque a gente tem, eu, né, pelo menos, eu sei que outras pessoas também, a coleção usável e a coleção colecionável, coleção de cheiros da minha vida, coleção de perfumes que eu não fico sem usar, né? Esse aqui, embora eu use de vez em quando, né, ele é igualzinho o Lulu, gente. Então, assim, eu poderia ter o Lulu de 30 ml pra guardar de lembrança, vamos dizer assim, ou miniatura que seja de 10 ml, não sei se tem, mas ter aqui o Petit Bisou pra quando eu sentir o cheiro do Lulu, porque assim, usei Lulu durante muito tempo, sequei uns 3, 4 frascos, não, 3, 4 não, uns 2 ou 3 frascos na minha juventude. Depois da vida adulta eu nunca mais tive, mas assim, tá aqui o Petit Bisou, né? Eu não posso ficar sem essa memória. Então, toda vez que eu quero sentir o cheirinho da minha juventude, eu venho aqui. De quando eu era jovem, é aqui o Crisca tradicional. O meu tá cheio porque o outro frasco, eu tinha esse frasco e um outro vermelho que tava pela metade, eu coloquei tudo aqui. Mas é um perfume que não é também do meu dia a dia, assim, é um perfume que eu use muito, né? Sequei, eu me usei esse pela metade e o outro pela metade, então eu sequei um frasco, posso dizer assim, né? Que o outro era edição comemorativa, eu acabei colocando os dois no uso, não me pergunte por quê, porque eu não sei. Então, Crisca tradicional também me lembra de quando eu era jovem, lá dos anos 90. Então, esse aqui, o Coffee, foi o meu perfume assinatura durante muito e muito tempo da minha vida. Só que eu vivia inconscientemente no Project Pan. Porque eu esperava ele acabar, talvez eu estivesse usando ele, mais uns 2, assim. Mas todas as vezes que o meu coffee acabava, eu dava um jeito de comprar. E eu me lembro muito bem de pagar, na época, há o que, uns 10 anos atrás, R$50. Perfume que tá quase 300, se eu não me engano. Pagava R$50, quando tava na promoção também, né, gente? O valor dele, sei lá, já era 75, 79. E aí eu lembro de ter pego uma promoção de 50. É o último preço que eu lembro dele, assim, pra dizer, ai, paguei super barato. Então, Coffee também é uma lembrança de lugares que eu trabalhei, pessoas que eu conheci, a pessoa que eu era, outras versões minha que eu era. Nessa mesma pegada do Coffee, tá aqui o Florata Cerejeira em Flor, que também me lembra locais que eu trabalhei, não sei onde está a tampa. Locais que eu trabalhei, pessoas que eu conheci. E só tenho esse aqui agora, não tenho backup nem nada, mas eu acho que ele vai ser, assim, uma experiência que veio e passou. E ele vem representando um outro também, era o meu, juntamente com o Coffee,
perfume assinatura, que era o Florata Rose, né? Desde o primeiro frasco, o primeiro lançamento, Florata Emotion também. Então, assim, são memórias maravilhosas, são coisas que não são descartáveis, sabe? E agora eu vou mostrar 3 cheiros para vocês que eu agradeço muito por ter entrado de uma forma equilibrada no mundo da perfumaria, porque se eu não tivesse passado por essa fase de caçadora de cheiros, né, que todo mundo passa quando tá empolgado assistindo canais de perfumaria, ou mesmo produz conteúdo disso, a gente passa por essa fase de caçadoras de cheiros, quero conhecer. E talvez, se eu não fosse esse tipo de pessoa, eu ainda estaria com meus 2, 3 ali, 4, 5, talvez, assinatura, e eu não teria conhecido esses, que são grandes amores da minha vida hoje. Um é o Splash, que é o Dream Amor no Ar, que saiu de linha, agora voltou. Eu tenho esse e tenho um outro, desse aqui. Recentemente eu sequei um, demorei assim, acho que 1 ano mais ou menos, mas esse aqui é um que eu uso muito, tá? Recentemente eu sequei um, que era aquele grandão, acho que é de 300 a 350 ml. Eu sequei, uso muito, é o meu perfuminho de dormir, meu perfuminho de relaxar, meu perfuminho de assistir filminho, de curtir meus gatos, de curtir minha caminha. É um perfume que eu durmo com ele e ele me acorda de manhã. Ele não me abandona. É um cheirinho que eu coloco, vou dormir, fico sentindo o cheiro a noite toda, na paz, cheirinho de maçã. Me lembra o Fantasy da Britney Spears. Eu amo perfuminhos assim parecidos com Fantasy. Ele me lembra, então gosto muito dele. Como disse, sequei um grandão, tenho esse, tenho outro desse. E aí talvez, né, quando o outro estiver meio que acabando, eu dou um jeito, se ele ainda existir, e eu tiver oportunidade, né, de comprar outro. Mas é um perfume, assim, muito que eu queria pra sempre na minha vida, mas hoje em dia a gente não pode contar com isso, porque as marcas continuam as coisas. E os 2 melhores cheiros da vida pra mim, assim, no momento, que eu agradeço muito ao universo por ter conhecido, ao universo da perfumaria, e principalmente a Verônica Cato. Os 2 são da Natura, que são essas 2 criações aqui, ó. Esse, o Essencial Sentir, como eu já tá aqui, mas eu tenho outro guardadinho. Aproveitei a oportunidade do ano passado e já adquiri o meu. Então, esse aqui que tá acabandinho, e posso acabar com ele sem peso na consciência, né? Essencial Sentir, porque é um cheiro assim, nossa, gente, assim, gente. Emoção pura, isso aqui me emociona, isso aqui me arrepia, isso aqui me faz ficar feliz. E o mais importante de todo, que eu acho que é o xodó da coleção, de hoje pra sempre, ainda bem que eu fiz estoque dele. E conforme vi a oportunidade, eu pretendo fazer um estoque muito maior dele, tá? Porque eu uso muito, que é o Humor Envolve. Eu sequei vários frascos dele já. E eu não consigo jogar o frasco fora. Ó, esse aqui tá seco, né? Esse outro aqui, que é o que tem menos, esse aqui é o meu, ele mesmo tá em uso. Esse outro aqui tem um líquido dentro dele, que não é ele. É um outro que tava com problema do borrifador. Eu acho que é um da Cláudia Leite da Jequiti. Na versão intenso, alguma coisa assim. Mas tá, mesmo assim tá com o cheiro do Morivolve. E aí eu fico guardando os frascos, mas eu tenho que colocar uma etiquetinha de híbrido nele. Eu quero escrever híbrido. Porque é uma mistura, porque eu posso colocar amostras aqui dentro pra misturar, enfim. É meu tubo de ensaio e onde eu faço as minhas marmotas olfativas. Tenho que identificar, né, pra não confundir. Mas eu guardo em lugares diferentes. E aí tenho esse. Então, assim, já sequei 2 frascos, tenho esse e pretendo ir secando. E não é acúmulo, porque eu uso e uso muito. E é um cheirinho assim também que... esse é daqueles perfumes que se tivesse que ter só um por vez, essa seria a minha época de ter esse aqui. Assim como foi o Coffee, assim como foi o Florata Rose. Então, gente, assim, fora esse eu tenho, né, outros aqui. Como eu disse, é uma coleção bem enxuta. Aqui no canal a gente fala sobre coleção inteligente, sobre você não sair por aí comprando tudo que você vê. Então, assim, eu tenho buscado esse equilíbrio. Como eu disse na introdução, equilíbrio não dá engajamento. Então, talvez eu esteja dando um tiro no meu próprio pé, porque eu vou desagradar a galera que foi pro minimalismo e talvez eu desagrade a colecionadores, compradores, consumistas compulsivos. E fica eu ele no meio, trazendo para vocês um conteúdo que eu sei que alguém pode em algum momento se identificar. Se você se identificou, se inscreve no canal, deixa o joinha, vamos conversar aqui nos comentários e compartilha, né? Para sua amiga gastadeira ou para sua amiga que quer fazer uma coleção inteligente. Tchau!